Oi, gente. E aí, boa tarde. Tudo bem por aí? Não sei vocês, mas eu me atrasei por aqui mesmo. Eu peço desculpas a vocês, que eu marquei às 4 horas para a gente começar, mas aqui tá bem animado. Eu tô me permitindo fazer uma série de coisas que, que não estava dando tempo de fazer antes, sabe? Permitindo bordar, costurar, estudar, ler. E aí o tempo tá curto. E hoje teve a fala do professor Antônio Nova e eu parei para escutá-lo. E aí atrasou mais um bocadinho, mas super valeu a pena. Vamos fazer um beija-flor? O que vocês acham dessa proposta hoje? A ideia foi dada pela Márcia. E aí a gente vai fazer esse beija-flor hoje com retalhos de tecido, viu, Márcia? Foi o que eu pensei por aqui, tá? Com o que eu tinha aqui, tá? São 4 partes. Daqui a pouco eu já publico o molde para vocês. E olha, uma parte que é o corpinho dele, tá? Que nós vamos cortar 2 vezes. O biquinho dele, opa, aqui. Biquinho dele, que nós vamos cortar também 2 vezes. Esta é a asinha. Ai, vamos virar para o lado que está mais limpinho o papel. Nós vamos cortar no tecido duplo, né? Mas nós precisamos de 6 pedacinhos desse. Então, nós vamos cortar em tecidos duplos 6 desse daqui. E o rabinho, tá? Que nós vamos cortar 3 desse em tecido duplo. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz e a gente vai montando rapidinho passo a passo dele, tá bom? Vamos começar pelo corpinho. Então, um tecido duplo, eu passei uma costurinha aqui a volta toda, né? Direito com direito. Eu usei retalhos que eu tinha aqui. Hoje eu tô com muita vontade de fazer coisa lilás. Então, eu usei tecidos com lilás e que ornavam, que eu achava que ornava com lilás. Tá? O beija-flor, como se diz, é meu, eu uso o tecido que eu quiser para fazer, tá? E aí eu usei esse lilás mais clarinho pro corpo. E o que eu fiz? Eu passei a costura a volta toda, é que eu já cortei. Eu dou uma bordinha de mais ou menos meio centímetro. Deixa eu ver do lado de cá, que tá com a caneta marcando, ó, para vocês enxergarem melhor, tá? Tava um pouquinho maior o tecido, mas depois que eu costuro ele todinho, eu venho com a tesoura e tiro o excesso de tecido para na hora que ele virar, ele ficar sentadinho, não ficar aquela coisa com tecidos amarfanhados, principalmente porque ele tem partes pequenas arredondadas. Fiz 2 picotinhos, olhe, aqui tá dando para ver, na altura dessa curva do pescoço, e um picotinho pro lado de cá. Opa, cadê para vocês enxergarem? Bem aqui, ó, bem na curva, eu fiz um picotinho pequeno, mas para o tecido poder abrir. E aí eu fiz um picote aqui, eu vou deixar marcado no molde onde é esse picote, que é por onde nós vamos virar o corpinho do beija-flor. Porque o que acontece? Depois eu consigo esconder esse pedacinho embaixo da asinha. Se eu fizesse, vou deixar um pedaço sem costurar, não fica bonito, gente, não dá um acabamento legal, porque nós não vamos conseguir costurar de forma a deixar ele bem arredondadinho, tá bem? Aí eu vou costurar o biquinho. Vamos lá, mesma coisa, do lado que eu fiz com a caneta para vocês verem, ó. Tá dando para ver? Passei uma costurinha e deixo essa base retinha aberta, tá bem? Pro rabinho, ó, vocês vão ver que eu usei 3 retalhinhos de tecidos diferentes, tá? Eles são duplos. Cada um eu fiz o seguinte, ó. Eu risquei, deixa eu ver o lado que está com o risco para vocês verem. É esse lado mesmo. Ó, eu risquei, passei a costura em cima do meu risco, tá? E deixei esta parte sem costurar.
Pra asinha, eu fiz a mesma coisa. Eu usei também retalhos, ó, coloridos, que eu tinha aqui, que foi o que deu. Passei a costura a volta toda e deixei a parte de cima aberta. Eu quero que vocês percebam que eu corto o excesso de todos, tá? Eu não deixo a margem grande de costura, ó. Eu deixo uma margenzinha pequenininha de costura para sentar bem. O que que eu fiz? Vamos lá, vamos começar pelas asinhas. Eu puxo aqui, ó, quase embaixo, para separar os dois tecidos. Ah, só porque, como se diz, está ao vivo, não vai. Dou uma empurradinha, ó. Aí eu venho com um palitinho de churrasco do lado chato, e empurro. Por que que eu não uso a tesoura? Eu posso usar a tesoura. O problema da tesoura é ela furar o tecido, tá? É a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é para que ela não fure o tecido. Olha, empurrei e com o próprio palitinho, ó, eu vou empurrando para abrir bem a costura. Ó. E eu dou umas puxadinhas para assentar. Eu faço isso com todas as partes de asinha que eu tenho, tá bem? Vou nos 3 tecidinhos do rabinho e vou fazer a mesma coisa. Puxo aqui embaixo, ó, quase na ponta, dou uma viradinha para dentro, empurro com a ponta chatinha do palito, ó. Sabe, hashi é ótimo para fazer isso, né? Porque ele ainda é arredondadinho, ele fica muito bom. Eu sempre deixo uns hashi separadinho para isso, ó. E assentei a parte do meu rabinho, certo? Até aí tudo bem? Tá fácil, né, gente? Fiz então o rabinho com 3 tecidos diferentes e fiz pra asinha dois conjuntinhos de tecidos, ó, pra asinha, porque tem asa dos dois lados, tá bom? Agora eu vou pro biquinho. O biquinho, ele é mais chatinho, porque ele tem essa pontinha aqui de cima e eu preciso que ela assente o melhor possível. Então, eu não consigo virar aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou quase aqui embaixo, na parte que tá aberta aqui, ó, e eu vou puxando aqui, ó, quase aqui embaixo, tá? Consegui soltar os dois lados do tecido, eu venho com o palitinho e vou encaixar aqui e vou começar a empurrar, que não tá saindo, e vou começar a empurrar para virar. Essa é a partezinha assim mais chatinha. Ah, não é chatinha, é mais delicada do passarinho. Eu vou ter que apoiar, tá? E assim, cada pessoa desenvolve uma mania, e eu tenho mania de apoiar o palito no peito aqui para me ajudar a firmar para virar, ó. E aí eu começo, ó, a virar. Tá dando para ver, ó? Ó. Só que eu tenho, a ponta tá aqui embaixo. Então, o que eu vou fazendo? Devagarzinho, eu vou empurrando esse tecido que tá aqui para baixo, lá para cima. Devagar, porque senão vocês vão furar esse tecido. Essa é a partezinha que tem que ter mais paciência para fazer, tá? Ó. Vamos lá, estamos quase. Mais um bocadinho. Ó. Foi até o finalzinho. Estão vendo? Legal, pronto. E o último, o meu corpinho, que eu fiz, mostrei para vocês, o picote aqui. E é por aqui que eu vou virar meu passarinho. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui na parte de trás, vou soltar, ó. Vou enfiar aqui para dentro. Ó. Tá dando para acompanhar, gente? Tá dando para ver? Tudo bem? Tá todo mundo quieto hoje? Ó.
Vamos lá. Empurrando, empurrando. Vamos lá. Já virei aqui a parte de trás inteira. E agora, vamos empurrar a parte da cabeça do passarinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usando o próprio palito para ir forçando e abrindo as costuras, ó. Para deixar o mais arredondadinho possível, ó. Vai abrindo a volta toda, tá? Ó, rapidinho. Pronto. Abri meu passarinho. Até aqui, ok. Agora, eu vou pegar o recheio. Só vou rechear duas partes. Vou rechear o corpo do passarinho e o biquinho. O corpo do passarinho, vou pegar com a ponta da tesoura e vou colocar aqui pra dentro do passarinho. Vamos lá. Segura a abertura e vou empurrar aqui pra dentro, ó. Tá? Com a tesoura fica mais fácil. Cuidado pra não furar ele, tá? Vai empurrando pedaços de recheio aqui pra dentro. Vamos lá, ó. Empurrei. Retalhinhos de tecido, gente. Colorido deve ficar muito lindo. É que eu... Ai, acabei de virar meu chá aqui. Que maravilha. Mania de tomar chá o dia inteiro. Vamos empurrar mais recheio aqui dentro. Com a ponta da tesoura é melhor do que com a ponta do dedo, sabe? Ó, tá dando pra ver? Com a ponta da tesoura você pega, ó, um pouquinho de recheio e empurra lá pra dentro. E antes de tirar a tesoura, você abre ela para que o recheio não volte com a tesoura, né, gente? Então, vamos lá. Mais um pouco de recheio. Ah, não tenho nenhum desses materiais, nem mesmo. Mas e se fizer com tecido? Não sei se tecido, mas com material que você tiver em casa, com retalho de roupa que você tiver em casa, com retalho, e faz com pontinho, Ângela. Dá para fazer à mão também. Dá para fazer com pontinho a volta toda, com caseado, sabe? E rechear, dá para rechear com algodão, dá para rechear com o que você tiver aí, até com retalhinhos de tecido mesmo. É que assim, né? No final, como eu sou bonequeira, acabo tendo o recheio aqui, esse recheio siliconizado. Mas dá para fazer com o que você tiver em casa. E esse mesmo modelo dá para você fazer também com feltro, tá? Dá para criar com outros materiais. É só inventar aí, com o que você tem em casa. Eu tô dando uma sugestão com o que eu tenho aqui. E aí, você adapta com o que você tem aí, tá? Então, vamos lá, continuo enchendo aqui, ó. E ele vai ficar bem cheinho. Se tiver muito pouquinho recheio, meu passarinho vai ficar com o pescoço caindo e a gente não quer isso. Então, ó, terminei de encher, empurro bem aqui pra dentro, tá? Ó, e ele vai ficar gordinho e bem cheinho. Esse é o corpinho do passarinho. A outra parte só que eu tenho que encher é o biquinho. O biquinho, gente, é um pouquinho de recheio, um pouquinho de algodão que você tiver aí. E a gente tem que conseguir colocar aqui dentro desse biquinho. Eu começo a colocar com a ponta da tesoura, ó. E aí, eu vou usar a parte de trás do palito para me ajudar a colocar ele lá pra dentro, ó. Vamos lá. Ui, usei muita força, quebrei o palito. Ainda bem que eu não quebrei inteiro. Ó, tá cheinho aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de recheio. Que eu preciso que o biquinho também fique durinho, tá? Aqui, aqui, aqui.
Vou usar a pontinha da tesoura para me ajudar. Tudo isso a gente vai vendo na hora o que vai precisar. Ah, e o palitinho tá me ajudando. Não, ele não dá conta disso aqui. Então, vamos tirar o chá daqui, antes que eu faça uma besteira. Ah, pronto. Eu vou empurrar ele pra cá agora com o palito. E vou terminar de encher o meu biquinho. Biquinho de beija-flor tem que ficar bem pontudinho, né? E bem cheinho, gente, ó. Tá dando pra ver? Ficou bem cheinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Acabamos, a parte de enchimento acabou. Aqui atrás do biquinho, nós vamos passar um alinhavo. A volta toda dessa parte de trás, aqui, ó. Tá dando pra ver onde eu tô passando? Deixa eu ver aqui, ó. Deu pra vocês verem? Vou passar um alinhavo aqui atrás. Ó. E vou dar a volta toda no biquinho, certo? Aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Com a pontinha da tesoura, eu vou empurrar esse recheio aqui pra dentro. Tá dando pra acompanhar, gente? Ó. E vou puxar a agulha agora e vou fechando. E eu quero empurrar essa ponta pra dentro, certo? Então, eu vou empurrar com a tesoura, ó. Tô pegando aqui na pontinha e vou empurrar aqui pra dentro. Eu quero fechar essa parte de trás o melhor possível que eu conseguir. Ó, com a pontinha do meu dedo. Aqui. Ó. Porque eu quero que ele fique achatadinho assim, ó. Com a pontinha da tesoura também, com a pontinha da agulha, empurro e puxo. Consegui fazer o máximo que eu conseguir. Dou um nozinho aqui. E deixo essa agulha um pouquinho aqui, a linha ainda presa aqui, tá? Enquanto isso, eu vou lá no corpinho. Eu enchi, eu só quero fechar esse buraquinho. Lembra que eu mostrei para vocês da outra vez? Fazer aquela costurinha de um lado e do outro? Então, vamos lá. Eu coloco a linha de um lado da abertura, eu vou passar pro outro lado e vou dar um alinhavo aqui, ó. Peraí. Aqui, deu para entender? Ó, um alinhavo. Puxei. Vou voltar do lado de cá, ó. Na mesma direção que eu saí de um lado, eu entro do outro. Vou dar mais um ponto. Saí desse lado, vou entrar do lado de cá. Vocês estão vendo que vão ficando um monte de linha paralela, tá? Porque o que acontece? Deixa eu terminar de fazer aqui para mostrar para vocês. Vai ficar uma série de linhas, ó, peraí. Aqui ficou ruim, então nós vamos arrumar essa linha aqui, que ela tem que ficar bem certinho, porque senão ela dá problema depois, ó. Deixa eu ver, achar onde que vocês vão enxergar melhor. Tá dando para ver? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar. Ó. É só puxar, ó. Empurra esse recheio lá pra dentro. Ó, com o palito eu empurro o recheio aqui pra dentro, bonitinho, pra dar um acabamento bem legal. E termino de puxar a minha linha. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quanto menor a peça, ó, fechadinho, tá? Quanto menor a peça, mais trabalho ela dá para fazer, tá? Porque as peças,
os componentes são pequenininhos, mais delicados, então é mais difícil. Tem gente que gosta só de fazer peça bem pequenininha. Eu tenho que estar inspirada para fazer peça pequenininha, ó, fechadinho, tá bem? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar no bico agora, que essa parte do corpinho tá pronto. Eu vou já colocar o meu biquinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar a costura de cima, ó, ele tem uma costura em cima e uma costura embaixo, né? Que são as duas laterais. Eu vou posicionar para ficar retinha com a minha costura da cabeça, não ficar torta. E eu vou dar pontinhos a volta toda, bem miudinhos, para grudar um no outro. Lembra, a primeira volta não fica tão bonitinho, porque é mais para prender. Ou se você quiser ir mais rápido com o negócio aí, dá um pinguinho de cola para posicionar esse bico no lugar que você quer. E depois você vem com a toalhinha e agulha, dando pontinhos bem bonitinhos para dar acabamento aqui. Ó, eu vou segurando a cabecinha e vou prendendo a volta toda, ó. Eu quero que esse biquinho fique bem bonitinho aqui no lugar, tá bem? Ó. Tá dando para entender? Quem tá acompanhando aí? Vamos lá. Olha, os pontinhos, cadê? Olha lá, tá dando? Vou puxar, vou puxando, porque eu quero que fique bem acabadinho aqui, tá bom, gente? A volta toda, ó. Pontinha a volta toda. E aí, essa parte do beija-flor já tá prontinha também. Rapidinho. Vamos lá. Acabei aqui. Vou dar um nozinho e arrematar. Agora, o que que me falta fazer? Falta só. Pronto. Dei o nó aqui de um lado, enfio a agulha e saio em outro lugar, tá? Eu nunca corto onde eu dei nó, gente, porque a possibilidade de desmanchar é muito maior. Então, eu sempre afasto, certo? Até aqui meu beija-flor já tá com bico e já tá com o corpinho costurado. Agora, o que que falta? A asinha e o rabinho. Vamos começar pelo rabinho. Então, eu pego minha linha agulha, dou um nó de novo e vamos lá. Como eu mostrei para vocês, eu fiz 3 cores diferentes. Peraí. Pro rabinho. 3 retalhinhos de tecido. Fui procurar uns retalhos aqui para fazer. Então, eu tenho um rosa, um azul. Eu acho que eu vou pôr o lilás no meio, um rosa e um azul. Vou pôr assim, ó. Tá? Um azulzinho aqui, rosinha do lado de cá. E o lilás no meio. Eu vou dar uns pontinhos em cima para juntar os 3 e transformar eles numa coisa só. Nenhum ponto muito elaborado, é só uns pontinhos mesmo para firmar as 3 partes juntas. Tá, firmei. Sobraram uns fiapinhos aqui, eu venho com a tesoura, corto para deixar bem bonitinho. Aí eu vou lá no meu beija-flor, ó, posiciono aqui bem embaixo, onde fica o rabinho dele, ó, tá? E vou dar uns pontinhos prendendo aqui. Vamos lá. Ai, prendi bonitinho. Voltei com a agulha e a linha e vou arrematar. Viro o meu rabinho pra cá. E o que eu vou fazer para dar acabamento aqui? Eu passo um pontinho prendendo
ó. Prendendo essas peninhas para baixo, porque senão vai ficar erguido, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, e vou dar uma prendidinha agora aqui, do lado de cá, ó, certo? Para deixar ajeitadinho. Então, o que eu tô fazendo? Um beija-flor com retalhinhos de tecido que eu achei aqui em casa, tá? Pedacicos de tecido mesmo, gente, é muito pequenininho. E é legal porque dá para você pendurar naquele cantinho que você quer fazer um chaveiro, sei lá, fazer um mimo, fazer uma delicadeza. Ó. Dei o acabamento aqui embaixo, tá vendo? Prendi e apareceu que tá com defeito, com o acabamento aqui. Ficou acabadinho. Arremato e tiro a minha agulha. Daquele jeito que eu já falei para vocês. Espera aí. Arrematei, não corto no nó, passo a agulha para um outro canto e tiro para cá. Tá? Até aqui tudo bem? Então, já fizemos biquinho no nosso beija-flor, os rabinhos dele, e são retalhinhos. Vocês estão vendo que são pedacinhos de tecido que eu fui achando aqui em casa. Agora, nós temos que montar as duas asinhas. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no rabinho. Junto as 3 partezinhas. Vou cortar essas rebarbinhas de linha que ficaram. E vou prender, ó, as partes juntas. Vou passar uns pontinhos de um lado para o outro, da frente para trás, prendendo as 3 partes juntas, ó. Bem simples, nada complicado. Juntei. A asinha de um lado tá pronta. Vamos fazer a mesma coisa com os outros 3 pedacinhos para montar as asinhas do outro lado. Então, vamos lá. Essa e a azulzinha clarinha. Vocês viram que o rosa que eu tinha o retalho só deu aqui para cauda, não deu para fazer aqui para asa. Mas não tem problema, a gente usou um outro tecido. Ó. O que tem que estar é agradável para vocês. Eu sempre que trabalho com retalho, eu trabalho com aquilo que eu tenho e que eu acho que fica agradável para o meu gosto, né? Que fica agradável para mim, que me dá uma sensação boa, que ficou bem harmonioso. Hoje eu não tava com muito colorido. Tô mais pastel hoje. Mais pastel. As 2 asinhas prontinhas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essas asinhas no meu beija-flor, certo? Ah, eu posso costurar já direto assim? Posso, mas aí eu não vou ficar com um acabamento muito bom aqui, certo? A não ser que eu coloque um botão. Se eu tiver em casa um botão para dar acabamento aqui, legal. Mas como eu não tenho um botão aqui agora, eu vou virar ao contrário, tá? Para cima. Vou dar uns pontinhos, prendendo no corpo do meu beija-flor. Aqueles 3 pedacinhos que eu já transformei numa asinha. Um minutinho que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Prendi no corpinho, ó, dei pontinhos aqui, prendendo, tá? Saí aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu atravesso para achar a posição do outro lado, ó. Tá? Porque aí eu já aproveito a mesma linha e vou prender a outra asinha. A princípio, vocês estão vendo que eu tô costurando as asinhas viradinhas para cima, certo?
Então, vamos lá, mesma coisa. Vou colocar, vou posicionar, olho se ela tá na mesma direção, mais ou menos. E vou dar uns pontinhos prendendo. Veja que vai ficar bem aonde eu fiz aquele corte de abertura, gente. Não esquece que nós temos que costurar em cima desse corte de abertura, do começo lá, que nós usamos para fechar o nosso beija-flor, para dar acabamento, tá? Prendi bem presinho, ó. Vou dar um nozinho aqui. Opa! Agora, o que que eu faço? Não cortei, minha linha continua aqui, tá? Viro minha asinha pra trás. A do outro lado também. Certo? Vou aproveitar esta linha que já está aqui e vou dar um ponto. Peraí. Vou passar ela pra aqui pra frente, ó, das peninhas da asa. E vou dar um ponto atravessando, ó, pro outro lado. Porque ela vai segurar as peninhas já deitadinhas. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Só isso. Vou prender minhas asinhas para trás. Dou uma puxadinha para ela dar uma aberturinha, ó. Eu quero que dê a impressão que ele tá voando. Vou dar uma arrematadinha aqui. E tirar a minha agulha. Aqui. Cortei. Até aqui, ok? Tá? Já tá com o rabinho, prentinho. Dá pra pendurar de assim, dá pra pendurar assim, dá pra deixar assim, como se ele tivesse na flor, de lado. E agora eu acho que só falta uma coisa. Eu vou usar tinta de tecido, você não tem em casa tinta de tecido? Não tem problema, usa caneta. Outro dia as meninas estavam falando que iam usar delineador, corretivo branco, porque eu preciso de uma cor escura e de uma cor clara, tá? Eu vou usar o marrom e o branco. Eu vou usar o fundo do meu palito, aquela parte arredondadinha, sabe? Do fundo. E eu vou bater uma bolinha de um lado, ó, aqui. Uma bolinha na mesma direção do outro. Ó, aqui. E agora, com a pontinha do palito, bem pontinha mesmo, eu vou fazer um branquinho aqui embaixo e uma luz maior aqui em cima. Ó. Fazer a mesma coisa do outro lado. Espera aí um minutinho. Aqui. E uma pontinha aqui embaixo. Ó. E o meu beija-flor de retalho tá pronto. Esse eu já vou pendurar lá fora, no meio das coisas, das flores. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido rapidinho e facinho. E já vou publicar o molde para vocês, tá bem? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, tá bem? Um beijo enorme!